Meus queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, a palavra de Deus nos convida à confiança, a uma experiência de fé, que nos ajude a viver no meio daquilo que é provisório, mas com o nosso coração e com o nosso olhar voltado para o que é eterno. Assim, a palavra de Deus também nos convida a vivermos em estado de vigilância, numa atitude constante de desprendimento e de serviço. No Evangelho, nós ouvimos mais uma vez o alerta de Jesus em relação ao perigo do apego às riquezas. Nesse sentido, o Santo Evangelho retoma a temática do domingo passado. Jesus diz assim: não temais, pequeno rebanho. Quer dizer, confiança. E aqui, ao evocar essa imagem do pequeno rebanho, ele também está evocando a imagem dos anauim, dos pobres do Senhor, dos quais nos fala o Antigo Testamento. Eram aqueles que logo depois do exílio da Babilônia voltaram para a terra prometida, porque não fizeram novamente a sua vida na terra do exílio, na terra da escravidão, e assim não tinham ao que se apegar, senão o apego ao Senhor. Não temais, pequeno rebanho, quer dizer confiança, porque o vosso Pai deseja vos dar em herança o reino de Deus. O reino é o próprio Deus, é Jesus, Ele mesmo é o reino de Deus presente entre nós. E mais ainda, Ele vai dizer: vendei os vossos bens e dai esmola. Aqui, vender os bens significa desapegar-se, e dar esmola significa usar dos bens não de forma egoísta, de forma individualista, como apego, como se os bens fossem a verdadeira segurança da própria vida. Quer dizer, usar dos bens na lógica de Deus. Romano Guardini, um grande teólogo, falava que essa relação com os bens precisa ser vivida em Deus e a partir de Deus. Quem vive assim, vive a verdadeira sabedoria e de fato conquista o grande tesouro, aquele que a traça não corrói e que o ladrão não rouba. Assim, o cristão entende que a verdadeira segurança da sua vida é o Senhor seu Deus. E é bonito jogar sobre este Evangelho a luz que nos vem da primeira leitura, tirada do livro da sabedoria. O autor sagrado evoca a experiência do povo de Deus na história. O israelita tinha um modo muito particular de viver a fé. E como o israelita vivia? Ele tinha a fé, e ainda hoje tem a sua fé, centrada na história, naquilo que Deus fez ao longo da sua existência.
E assim o autor sagrado recorda o tempo em que estavam escravos no Egito. Deus suscitou Moisés para que estivesse à sua frente, conduzindo pelo deserto até a terra prometida. No deserto, imaginem, não tinham nada. O deserto é uma realidade de insegurança. Não tinham a que apegar senão a Deus. E Deus, na sua providência, alimentou o seu povo com maná. Quando o povo tinha sede, Deus mandou que Moisés batesse o seu cajado na rocha, e na rocha ferida jorrou a água com a qual o povo, também os animais, puderam saciar a sua sede. Deus agiu na história, e assim o israelita entendia que aquele Deus que não decepcionou no passado, aquele Deus que nunca deixou de acompanhar seu povo na história, nunca será infiel. Esta é a experiência da fé daquele povo, apegados totalmente a Deus. E assim, a segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, também nos ajuda a entender a necessidade da vivência da fé. Ter fé é acreditar naquelas coisas que eu não vejo, mas eu acredito como se tivesse visto. E a experiência da fé, falando da fé sob o ponto de vista humano, é um método de conhecimento da realidade, porque a maior parte do meu conhecimento vem pela fé, porque eu acreditei em alguém, porque eu julguei que alguém era digno da minha confiança. A maior parte do tempo chegam até nós conhecimentos baseados no testemunho de um outro, e eu posso acreditar porque eu julgo aquele outro digno de confiança. Se eu assisto um jornal, aquele conhecimento que eu não vi, eu assumo como se tivesse visto, baseado na autoridade do jornalista. Sabemos que agora não é muito assim não, mas pelo menos deveria ser. É assim, eu só posso acreditar naquele que me dá razões para crer. E por que a nossa fé está centrada em Deus? Porque Deus é testemunha das suas obras. Eu confio em Deus pela experiência de saber que Ele não me decepciona. É a fé do povo de Israel, aquela confiança baseada na experiência. Deus não se engana nem nos engana, Ele age na nossa vida, e assim podemos confiar nele. Daí, o autor sagrado também evoca o testemunho dos patriarcas, sobretudo de Abraão, que deixou a segurança da própria terra para partir como peregrino em busca de uma outra terra. Abraão se lançou nos braços de Deus, e assim, confiando em Deus, foi capaz de sacrificar o próprio filho, com aquela esperança de que Deus não o trairia. Assim, nós somos convidados a essa experiência de fé, vivendo no meio do que é provisório, apegados ao eterno. E assim, o cristão usa dos bens a partir de Deus e em Deus, como serviço também aos mais necessitados. É assim que o cristão espera a vinda do seu Senhor. Jesus, no Evangelho, usa imagens muito vivas. Ele vai dizer: feliz aquele empregado, que o Senhor, ao voltar, o encontrar no seu posto, pronto para servi-lo. E aqui, ele usa uma imagem muito interessante, que a gente precisa pensar um pouquinho. De quem que Jesus está falando? Quem é esse Senhor? Quem é esse patrão que está para voltar? Jesus está falando dele mesmo.
depois da ascensão, né, depois da ressurreição e da ascensão, ele foi para junto do Pai, ele viajou, mas ele está para voltar a qualquer momento, e nós não sabemos. Feliz daquele servo, né, daquele empregado, que ele encontrar no seu posto. Vejam que coisa interessante, a fidelidade de um servo, a fidelidade de um empregado, se mede quando o patrão, quando o Senhor está longe. Quando o patrão está longe, é que muitas vezes acontecem as falcatruas, às vezes os maus tratos com os demais. A fidelidade de uma pessoa, a fidelidade de um empregado, de um servo, se vê na ausência daquele que é responsável por ele. E assim, vejam, nós estamos no tempo em que nosso Senhor está junto do Pai. Claro que está aqui, Ele um dia se manifestará, e nesse momento, Ele que é fiel, verá quem de fato é fiel. Nós estamos no tempo da fidelidade, e assim esperamos o Senhor no uso correto das coisas, em atitude de serviço. Ele usa também a imagem do assalto. O ladrão chega de repente. Nesses meus 44 anos de vida, nunca soube que um ladrão ligasse para agendar sua visita, né? É de repente, é assim, ó, de sopetão. E Jesus usa desta imagem para falar da sua vinda. Também vai ser de repente, é preciso estar pronto. Queridos irmãos e irmãs, hoje nesta Santa Missa, vamos pedir a Deus nosso Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, da Virgem fiel, né? Sempre fiel. Vamos pedir o dom da fidelidade, que sejamos fiéis às nossas promessas batismais, que sejamos fiéis ao Deus que é sempre fiel, apesar das nossas infidelidades, que saibamos viver neste mundo, no meio do provisório, apegados ao eterno, que possamos viver a nossa relação com aquilo que possuímos em Deus e a partir de Deus, e que não vivamos nada, nenhum apego desordenado, nenhum apego egoísta, mas que sejamos capazes de usar daquilo que temos para ajudar também os mais pobres. Nós cristãos damos testemunho de Cristo na vivência da caridade. Assim, vamos pedir a nosso Senhor que quando Ele chegar, quando Ele nos chamar também, que nós possamos estar prontos para comparecer diante dEle. Vivamos neste mundo com a esperança, com o coração apoiado na esperança verdadeira, que é o nosso Deus. Dele vem toda a nossa segurança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.